vou treinar, Camila, nessas duas coisas, eu prometo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Aqueles que já são desta igreja sabem que nós estamos meditando no Evangelho de Lucas todo trimestre. Os que não, nós estamos fazendo isso. O tema de nossa igreja nessas semanas que passaram e algumas pela frente ainda é livres para viver com Cristo e para servi-lo. E hoje quero ler com os irmãos o texto lá de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Há uns 3 ou 4 domingos atrás, preguei sobre o texto do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que era uma oração modelar para a gente, o próprio Cristo nos ensinando a como nos relacionarmos com Deus. E esta é uma outra oração, um outro texto que fala de certa maneira sobre oração, e eu queria então, não sei se completar, mas ao menos conjugar a mensagem desta manhã com a de 3 ou 4 domingos atrás. Diz assim, Lucas 18, versos de 9 a 14, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que expressão. O fariseu de pé orava de si para si mesmo. E orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Como tema desta mensagem, eu gostaria de falar sobre os possíveis riscos à prática da oração. Possíveis riscos à prática da oração. E um tema que pode parecer muito contraditório, né? Como que há risco em orar? Se nós somos chamados, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, a orarmos incessantemente. Como que ao acordar, a dormir, a sonhar, a trabalhar e a descansar, orar incessantemente, uma prática de oração que não termina. E aí o pastor vai dizer que há possíveis, ao menos possíveis riscos na prática da oração. Mas essa parábola nos mostra possíveis riscos à prática da oração. E, de certa maneira, Jesus aqui está apresentando isto, e de forma muito desafiadora, Jesus está apresentando esta realidade. Porque Jesus precisou se haver no seu tempo com pessoas, por um lado, algumas muito íntimas da religião, muito íntimas, pessoas muito próximas, aquelas pessoas que em todo o tempo estavam por ali, sabiam todos os hinos de cor, sabiam todas as fórmulas, sabia tudo o que ia ser recitado, já conheciam a Escritura, pessoas bastante familiarizadas com este mundo da religião, com esse mundo das chamadas coisas espirituais. Por outro lado, Jesus estava diante de alguns que não tinham tanta prática e não tinham tanta ênfase e também nem davam tanta bola, como a gente diz, às questões da religião. E Jesus então conta a eles esta parábola, e interessante que o que motiva Jesus a contar essa parábola é o que está no verso 9. Propôs também esta parábola a alguns, como está? A parábola foi proposta para alguns
que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Então, este é o motivo desta história que Jesus conta. Olha, o primeiro risco, um risco possível à prática da oração, é a gente criar uma consciência equivocada sobre a gente mesmo e sobre os outros. Repito, um risco sério desta coisa da gente ir aprofundando na experiência com Deus, sobretudo no nível da religião. Um risco sério é a gente ir criando uma consciência torta sobre o que sou eu e o que é o outro. Porque a motivação, diz Jesus, desta parábola é porque alguns confiavam demais em si e desprezavam os outros. Porque nós falamos, quando falamos em oração e quando falamos em relacionamento com Deus, nós falamos de coisas assim muito especiais. Porque imagina o que é nós, pessoas falíveis, sabemos, aliás, quem sabe a única coisa que nós sabemos de verdade, o que cada um sabe, desde que ganha a primeira consciência, é que vai morrer. Não é? Muito mais do que isso não sabemos. Não sabemos daqui a 10 minutos coisas que podem acontecer. Aliás, não sabemos daqui a segundos coisas que podem acontecer. Mas sabemos, e nada nos deixa enganar, de que nós vamos perecer. A nossa fé nos diz que vamos viver depois da morte. Mas do ponto de vista de tudo que nós tocamos, de tudo que nós enxergamos, nós sabemos, vamos morrer. E nós, pessoas falíveis, pessoas dadas à finitude, recebemos o presente de podermos nos relacionar com aquele que é acima de todas as coisas, com aquele que é por definição indefinível. Olha que coisa bonita em Deus. Por definição, Deus não se deixa abarcar, não dá para dar conta dele, é sempre mais. Deus é sempre muito mais do que a gente possa imaginar. E pela oração, pela relação, porque lá 3 domingos atrás nós dizíamos, oração não é passe de mágica, oração é relacionamento com Deus. Pela relação com Deus, nós podemos nos encontrar, nós tão pequenos, com aquele que é acima de todas as coisas. Isto é muito, isto é uma coisa fantástica. Quem experimenta sabe que coisa é se encontrar com Deus nesta situação. Mas aqui é um risco. Por ser uma coisa tão fantástica, a gente fica, alguns correm o risco, não, todos correm o risco, alguns caem nele. O risco de achar, já que eu e Deus aqui numa conversa, eu sou muito bom. Ah, mas olha, imagina, o Todo-Poderoso, sabe lá o texto de Gênesis, depois de criar todas as coisas, de criar o homem, diz todo final da tarde, na viração do dia, Deus ia ter com o Adão e Eva para estar com ele. Imagina como se sente todo prosa, vou receber o Senhor, e aqui tem um horário marcado com ele. E a gente, porque tem esta proximidade, acaba às vezes escorregando, achando que nós somos alguma coisa a mais do que verdadeiramente nós somos. E qual é o maior problema de nos acharmos mais do que somos? É porque quando nós nos achamos mais do que somos, nós achamos que o outro é menos do que é. Esse é o risco. Não é isso que está dito aqui no verso 9? Qual é o problema? Eles confiavam demais em si, porque se consideravam mais do que os outros, e desprezavam então os outros. E a parábola é assim mesmo. Olha, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, e essa expressão sempre me incomoda: orar de si para si mesmo. Porque quem se acha mais do que é, aliás, o apóstolo Paulo nos alertou tão claramente, dizendo: olha, tem o outro em preferência a você. E ainda no outro texto diz: não tenhais um sentimento elevado sobre vós mesmos. Mas quando a gente se enche, sabe, o poder de Deus, o poder de Deus, então a gente vai ficando inflado e começa a orar de si
para si. É uma oração que não vai em nenhum lugar senão de si para si. É como se eu jogasse e voltasse para mim mesmo. Eu estou orando de mim para mim. E aí ele vai dizendo que coisas ele diz. Ah, Senhor, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E aqui está o segundo risco. O primeiro é ter uma consciência equivocada sobre quem nós somos e quem o outro é. O segundo risco é ter uma consciência equivocada sobre quem Deus é. Porque se na nossa oração nós é que tomamos o lugar, se na nossa oração nós é que somos o centro de todas as coisas, então onde Deus está? Onde Deus está em alguém que acha que Ele próprio é o centro de todas as coisas, em que o outro é sempre um pouco menor, se não consegue ser tão especial, tão poderoso, tão abençoado, tão... Aí pode usar adjetivo que quiser. Onde fica Deus nessa história? Deus fica como uma muleta. Deus fica como aquele que está sujeito à vontade daqueles que são os senhores do processo. Deus fica sujeito às coisas, sujeito às vontades, porque aqui, o que pensa o fariseu? O fariseu pensa uma coisa só: porque eu não sou igual a essa gente que está aqui, usa com isso o exemplo do publicano, né? Camarada sem vergonha. Como eu não sou igual a ele, e olha, dizimo jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo das coisas todas que tem. Quer dizer, ele descreve uma prática de oração, ele descreve uma prática devocional, ele descreve, alguém passa, olha o fariseu lá do lado da rua e diz: ali tem um crente exemplar. Ele descreve um estereótipo. Mas, no fundo, o problema todo de Jesus, não com o fariseu, mas com o espírito farisaico. Porque se é só com o fariseu, é com gente lá de trás. Mas se é com o espírito farisaico, toca nós todos aqui. O grande problema é que quem fica neste ritmo acha que a sua justiça basta, que a sua retidão basta, que a sua firmeza de caráter, que a quantidade de vezes que dobra o joelho para orar, que a quantidade de vezes que fica sem comer fazendo jejum, ou do tanto que tira do bolso para colocar no gasofilaço da igreja, acha que isso basta. E quando se acha que isso basta, rouba-se do Evangelho aquilo que lhe é mais precioso, que é a graça. A graça é o bem maior do Evangelho. Aliás, a graça é o próprio Evangelho. A graça é a própria boa notícia que Jesus veio nos anunciar. E a graça nos diz que, embora nós somos chamados a todas as boas obras, as coisas que são boas e que devem ser ressaltadas, embora tudo isso seja muito verdadeiro, a graça nos afirma que a ação de Deus, o bem de Deus sobre nós, a mão estendida dele, acontece muito antes de todas estas coisas. E não acontece só para uns e outros, acontece para todos. Para todos, a mão de Deus, a imagem simbólica, né? A mão de Deus é estendida. Diz lá a Escritura que faz chover todos. Ainda diz: olha, a minha misericórdia é a razão, é a causa de vocês não serem consumidos, e ela se renova a cada manhã. O fariseu, na sua oração, faz uma noção, tem uma noção, constrói uma noção equivocada sobre si. Ele acha que ele é o centro, e achando que é o centro, acha que o outro não é nada. E ainda, ele acaba tendo uma noção muito equivocada sobre quem Deus é. Porque nesse sentido, Deus fica como aquele que deve retribuir ao que o outro faz. Que é a antiga teologia, que é a teologia dos amigos de Jó. E os amigos de Jó, quem tem amigo daquele jeito, não precisa de inimigo, não é? É a teologia dos amigos de Jó. Os amigos de Jó estão observando Jó, tudo, Jó é um homem íntegro, e tem acontecido coisas, e os amigos de Jó, incomodados com aquilo, dizem: olha, tem uma solução para você. Rapaz, eles são uma mulher de Jó. Pior que os amigos de Jó, porque essa está dentro da casa dele ainda, todo o tempo. Rapaz, você faz o seguinte: olha, você amaldiçoa Deus, porque está ruim para você, tem alguma coisa errada. Sabe, quando a gente coloca a coisa
na base da retribuição? Eu sou justo, pratico coisas, logo Deus tem que me abençoar. Eu entrego somas grandes de dinheiro, logo Deus tem que me abençoar. Eu faço coisas e aí Deus fica obrigado, olha que expressão, Deus fica obrigado a me abençoar. Olha, Deus não está obrigado de coisa qualquer, senão uma só, que Ele mesmo faz, nos amar. Esta é a obrigação que Deus se impõe ao nos criar como seus filhos e filhas. Mas a partir ou além disso, Deus não está obrigado a nada. Agora, num tipo de oração que distorce quem Deus é, aí sim Deus, o fariseu, então pode fazer as contas. Olha só, ele está lá orando. Diz, olha, deixa eu dizer, Senhor, quem é que está falando com você? Não é? Deixa eu logo explicar para o Senhor não ficar confuso. Olha, sou eu, o fariseu. E o Senhor sabe, eu sou um homem piedoso. Eu sou um homem fiel nos meus recursos. Eu sou um homem fiel à devoção. Então, Senhor, já dizendo quem sou eu, agora eu oro. Outro dia eu vi um vídeo na internet, e é claro que eu não vou dizer o nome, mas a pessoa, um pastor que no vídeo ele começava a oração dizendo assim: Senhor, é fulano de tal que ora a ti. Eu quase morri de rir com aquela história. Porque se eu gritasse pelo fulano, dizia, Senhor, é o pastor Alessandro que ora, e Deus ficava assim, rapaz, isso não é brincadeira comigo. Se não fosse um melhor do que você, se fosse alguém ainda, mas me conhecendo como eu me conheço, e sobretudo Deus me conhecendo como me conhece, eu vou começar um tipo de oração clamando pelo meu nome? Mas que justiça há no meu nome? Mesmo que eu tenha práticas que possam ser mais ou menos boas, mas que justiça há no meu nome? Nenhuma justiça no meu nome. Por isso que somos justificados no nome de Cristo. Porque não há justiça, por assim dizer, em nós mesmos. Então este é o segundo erro, um segundo possível risco da nossa prática de oração. Temos uma consciência equivocada sobre nós e, por fim, uma consciência equivocada sobre a oração. Lá, o verso 14 nos diz: digo-vos que este, e aí este é, porque terminando aquele texto, depois do publicano fazer todo o seu rapapé lá, toda a sua encenação, diz que o publicano não olha nem para o céu, bate no peito, e batendo no peito diz: Senhor, olha, eu vou ler a expressão porque a expressão é muito melhor do que eu poderia dizer. Ele diz assim, verso 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. E aí o verso 14 diz: olha, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. E o fecho dessa parábola é fantástico, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui, se nós não tomarmos muito cuidado, nós que temos este privilégio, é um privilégio entendermos o Evangelho, aceitarmos a Cristo e nos tornarmos próximos dele. Isto é um privilégio, isto é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa. E nós que temos esta alegria, podemos correr o risco, se nós não ficarmos atentos, podemos correr o risco de não entender o que é oração. Deixa eu me dizer, oração não é espaço de barganha. Oração não pode ser espaço de barganha. Oração não é um momento da vida em que a gente faz troca. Eu meço o que eu quero uma coisa desse tamanho, então eu começo a fazer coisas que justifiquem uma bênção desse tamanho. Não, oração não é. Oração, e aqui eu repito o que falávamos semanas atrás, oração é relação com Deus.
Oração é a possibilidade que o próprio Deus nos dá de nos encontrarmos com Ele num arrazoado, onde nossa alma se desvela diante do Senhor, onde o nosso ser se mostra todo a Ele. E não que não esteja claro a Ele, mas porque nós dizemos: Senhor, aqui estou eu, sonda-me, como diz lá o Salmo, sonda-me. Então, a oração é esta rica possibilidade de nós nos descortinarmos diante do nosso Deus e mantermos com Ele uma relação, porque quando nos descortinamos diante dEle com o coração aberto, o que acontece é uma coisa fantástica. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, também se mostra a nós, e nós mantemos um relacionamento que tinha tudo para dar errado. Como pode um servo e um rei sentado à mesa e partilhando das coisas mais fantásticas do seu reinado? E na oração acontece isso. Nós, os servos, com o rei, nos sentamos à mesma mesa e partilhamos as coisas de seu reinado. Isto é a melhor coisa que pode acontecer conosco, mas temos que tomar cuidado para que isso não se transforme em barganha. Porque aí ficamos como filhos mimados que só vão lá para a barra da saia da mãe quando precisam de alguma coisa. E aí transformamos oração em petição. É impressionante. Você pede alguém para orar, ele já vai pedindo alguma coisa. Meu Deus, parece filho de cego, só consegue pedir. É pedir, 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 pedir. As nossas orações são orações de petição. Claro, também orações de petição são muito importantes, mas só conseguimos pedir. Não é possível que a gente não tenha um momento de chegar diante de Deus sem: Senhor, eu estou aqui, eu não estou aqui para nada. Para nada, eu não tenho nada para fazer aqui. Eu só vim porque eu quero estar aqui, quero falar com o Senhor. Não quero falar nada, não quero pedir nada, não tenho nada para dizer. Mas estou aqui. Estou aqui porque é bom estar com o Senhor. É bom estar com o Senhor. Então, sabe, mantermos uma relação que vai além das superficialidades e dos riscos é a vocação das nossas vidas. O Senhor quer, simbolicamente, como nos diz o texto bíblico, o Senhor quer estar na viração do nosso dia e conosco caminhar, sabe? Caminhar. Um pouco para lá, um pouco para cá. E é claro, nesse caminho, quando o coração pesa, e a gente diz: Senhor, está pesado o coração, está difícil a caminhada, eu preciso colocar isso diante do Senhor, eu preciso. E aí, somos fortalecidos. Às vezes, diz: Senhor, olha, hoje eu só tenho coisa para dizer de boa, eu só tenho a agradecer. E a gente agradece. Em outros momentos diz: Senhor, hoje não tem nem para agradecer, nem para pedir, meu coração está aqui fechadinho, mas eu mesmo assim estou aqui, nós vamos juntos. Contar com Deus, não como vara de condão em nossas mãos, mas como companheiro de nossas caminhadas de vida. Aquele que vai conosco até o fim. E quando o fim se dá, que é na verdade o recomeço, é o mesmo que nos pega nas mãos mais uma vez, para fazermos a caminhada daquela que não tem mais fim. Isto é o que o Senhor, de certa maneira, estava tratando com aqueles homens. Não oremos de nós para nós mesmos. Não oremos de nós para nós mesmos. Ousemos entrar numa relação com o Senhor. E desarmados, você não precisa enfileirar qualidades, adjetivos para ir para estar diante de Deus. Não precisa. Você não precisa dizer: olha só, deixa eu ver se eu estou hoje suficientemente bom para estar diante. Não é necessário. Não é necessário. Ele nos sabe, Ele nos conhece assim como somos, exatamente como somos, na inteireza do nosso ser, do nosso caráter, da nossa integridade. Então, assim como somos, nos relacionamos com Deus, que há uma chance muito grande de que, se nós chegarmos a Deus assim como somos, nós possamos sair da presença dele muito melhor do que nos encontramos. Agora, se a gente fica querendo chegar à presença dele muito prontinhos, então a gente corre uma chance gigantesca de nem chegar à presença dele, porque ficamos lustrando o nosso próprio ego. Amém? Desculpe, hoje nós extrapolamos um pouquinho o nosso horário, nós temos um propósito de terminar um pouco mais cedo do culto, nós extrapolamos, mas hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Por isso nós vamos cantar mais. Cadê o Alexandre?
Vamos cantar mais um hino, vamos ficar de pé?